Primeiramente, nós queremos agradecer a honra e o privilégio de termos aqui a presença do professor Rodolfo Caniato com PH e a presença do professor Rodolfo Lang, né, professor docente lá da Universidade Júlio de Mesquita, daqui de Bauru, tá? Muito obrigada, viu, professor, pela disponibilidade. Ele tem um vigor, né? Esperamos que nós possamos ter quando chegar também a essa idade, que é um privilégio, né, professor? O tema de hoje é orientação técnica e ensino de astronomia, inspirações, aspirações e experimentações. Eu vou apresentar primeiro o professor Dr. Rodolfo Caniato, com PH, como eu já falei, porque é chique, né? PH, não é todo mundo que tem PH no nome, não. Já tem até o, né? O PhD já no nome, né? Não, isso é só porque eu sou velhinho, viu? Porque até farmácia se escrevia com PH. É verdade. É verdade. Então, olha, nós colocamos o nascimento dele ali, 13 de julho, já foi, viu, professor? Se o senhor tivesse falado antes, eu tinha feito um bolo. Ó, 1929, no Rio de Janeiro, carioca da gema, né? Sim. Carioca da gema. E o professor Caniato, ele é bacharel e licenciatura em matemática em 1956 pela PUC do Rio de Janeiro, USP e PUC da Campinas, PUCamp, né? Ele tem cursos de especialização no exterior, Advanced Topics, na Universidade Nacional do Chile, em 64, e Vibrations and Waves no Reed College, em Oregon, nos Estados Unidos, em 1965. Os cursos no Brasil, o curso FAIUI, para professores de física. Como que é esse aí, professor? AEC? Como é que é? Professora? PSSC. É curso no Brasil. PSSC. Não, o do AEC, do Rio. Tá, depois a gente procura, né? Tá, foi uma falha minha não ter colocado o nome para vocês. E o PSCC... FIV é uma linha de laboratórios de física. FIV, da deixa eu colocar aqui o Não, mas professor, microfone. Dispensa isso aí. Tá bom, professor. Ó, e ele tem o doutorado em física pela Unesp em 74, com a tese Um Projeto Brasileiro para Ensino de Física, né? O orientador foi o professor Goldenberg. Grau máximo, hein? Participou do projeto de montagem de telescópio da PUC, em 55, na época o aparelho de maior porte no gênero, na região, e que serviu às disciplinas de mecânica celeste, física e cosmografia. Ele foi docente nas universidades 57 a 93, na PUCamp, na Unesp, Rio Claro, né? Ainda é, né? USP, Unicamp, na Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Rural do Rio de Janeiro, e ministrou as disciplinas de cosmografia, laboratório de física, instrumentação para ensino de física, prática de ensino de física e prática de laboratório. Pode ser que eu falei em colocar alguma coisa a mais, viu, professor? Desculpa, rapaz. Não, eles precisam conhecer. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Professora, diga lá. Esse tempo podia ser aproveitado. Tá bom, então a gente vai passar. Depois eu vou deixar disponível então para vocês. Pode ser? Né, para vocês conhecerem, porque é muito importante a gente conhecer o trabalho, né? Isso é só para o meu patrocinador. Tá, ele quer que passe. Esses são os livros do professor, está lá à disposição para vocês verem em mãos, tá? Para quem não conhece, mas todo mundo já conhece, porque tem no acervo da biblioteca da nossa diretoria e da escola, viu, pessoal? Não são todos os livros que tem no acervo, mas eu já encontrei 3 no acervo de escola, tá? Então, e os outros livros a gente pode adquirir, né? Porque é muito importante ter no nosso acervo os livros, né? Que é o nosso livro de consulta, nosso livro de docência, tá? É o céu, as linguagens da física, a terra em que vivemos. Eu não estou enxergando outro e eu não consigo ver. Professora, por favor, dispensa isso. Ele quer que dispense. E o Lang dispensa também? Dispensa. Dispensa a apresentação. E as publicações do Lang. Eu vou deixar disponível para vocês então depois.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, quero dizer que é realmente um privilégio vir a Bauru, especialmente a convite do professor Rodolfo Lang, né? Me honra muito o convite. Ah, está fechado. Agora estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo? Já estavam ouvindo bem? Agora sobrou, então? Bom, de fato, então, é uma grande honra para mim, é o convite por vir de um velho conhecido e militante de alto nível no ensino das ciências e por essa receptividade das autoridades educacionais da cidade. Eu queria, na medida do possível, na medida do possível, transmitir alguma coisa da experiência brasileira ao longo de tantos anos. Nesses dias, eu também, e acho que grande parte do povo brasileiro está de luto cultural pelo que acaba de acontecer no Rio de Janeiro, uma perda imensa, e não adiantaria responsabilizar ninguém. Mas isso tem a ver, esse grande desastre, com um pouco do que somos nós, do que somos todos nós, ou do que deixamos de ser muitas vezes. É um desastre quase anunciado pela irresponsabilidade que não é só de uma pessoa, mas é de todo um sistema que não está muito habituado a levar muito a sério todas as coisas no seu dia a dia. Essa experiência, nesses dias especialmente, me evoca o início da carreira em que eu pude, por força, não vou contar aqui, mas por razões muito peculiares e não de virtudes minhas, eu fui submetido pela vida a algumas circunstâncias que me fizeram olhar para o conhecimento, nem diria ciência, para a necessidade urgente do conhecimento para resolver problemas do cotidiano. Uma das razões porque eu acabo de lançar 2 livrinhos com autobiografia é porque aí está um pouco da gênese dos problemas pessoais que me induziram a olhar, não diria enfrentar, porque parecia uma palavra um pouco heróica, que não foi, mas a necessidade de conhecer para superar dificuldades muito grandes. Mas na medida em que me envolvi com o ensino, muito cedo percebi, por força em parte dessa experiência prévia na vida pessoal, que havia uma distância muito grande entre aquilo que a gente pensa que ensina e aquilo que a gente pensa que o outro aprendeu. Muito cedo eu pude ver que mesmo os cursos de física, mesmo os dados por bons professores, eram parecidos a cursos de natação por correspondência. Mesmo que o professor seja um campeão olímpico, pouco adianta sua experiência se os alunos não tiverem ocasião de nadar por conta própria, de serem orientados, melhor ainda se houver um campeão olímpico. Mas não é preciso que tanto, nem temos tantos campeões olímpicos no ensino da ciência, mas o que é preciso é que cada um assuma totalmente a responsabilidade de dar ou de orientar o crescimento do conhecimento de alguém. Muito cedo, então, eu verifiquei que o ensino da ciência, mesmo naquelas coisas que no meu tempo de vestibular, havia um livro que se chamava 900 Exercícios de Física. Só muitos anos depois eu percebi que não tinha entendido, que tinha feito todos os exercícios, mas que tinha entendido quase nada de tudo aquilo. Foi preciso uma experiência muito grande
para que eu fosse levado a assumir, com recursos muito pobres, o ensino de física nos anos 50, e tive a ocasião de ser assistente de alguém que era, como eu sou agora, para lá de octogenário, que era o professor catedrático de física, mas que não tinha feito o curso de física. A sua cultura era enciclopédica. Ele havia lido e até publicou a primeira grande série de livros didáticos feitos no Brasil, foi de Aníbal de Freitas, que tem monumento e tem escolas com seu nome, e eu tive, digamos, ocasião de ser seu assistente, eu muito jovem e ele já mais do que octogenário. Pude ver que aquela cultura toda, que era uma cultura enciclopédica, muito pouco valia diante do desafio do laboratório de física, das experiências, do entender as coisas no seu âmago, de entender de fato e de fazer uso do conhecimento para entender aquilo que a gente vê no funcionamento do mundo. Isso me deu ocasião a expor todos aqueles aparelhos de física que se usava antigamente para demonstrações. E logo muito cedo pude verificar que mesmo os bons alunos de uma cidade de alto nível cultural, talvez de melhor nível em termos brasileiros, Campinas, para onde eu acabava de mudar, mesmo aí, tiradas as fórmulas, os alunos sequer sabiam reconhecer os fenômenos. Muito cedo, então, me dei conta de que a física que estávamos ensinando, ou que se ensinava de um modo geral, mesmo quando se ensina seriamente, muito pouco contribuía para que as pessoas entendessem algumas coisas. Só para dar um exemplo, uma das questões que se estudava sempre em todos os vestibulares, além da cinemática, e quando se chegava no fim do programa, a eletricidade, a resolver circuitos elétricos. Então todo mundo fazia isso. Mas há uma pergunta simplesmente como: para que o seu chuveiro elétrico esquente mais, você deve aumentar ou diminuir o comprimento da resistência? Não houve sobreviventes. Ou, coisa que caía em todos os vestibulares, as equações dos focos conjugados, problemas de lentes, e dava para um aluno uma lente. Onde estão aquelas coisas de que fala a equação dos focos conjugados? Ou olhe, pegue a lente, o que você faria? O que tem a ver aquilo, por exemplo, que você estudou nas equações dos focos conjugados, com focalizar um sistema óptico? Outra vez, não houve sobreviventes. Bom, isso me fez muito cedo perceber e me mostrou a necessidade de enfatizar ocasiões em que as pessoas pudessem operacionalizar aquilo que estão estudando. Ou melhor, que aquela gramática fosse usada em algum texto concreto do funcionamento do mundo, mesmo aquele mundo próximo do chuveiro elétrico ou da lente dos nossos óculos. E seria tão simples se as lentes que as óticas jogam fora, se você acendesse um fósforo e diante da parede na classe, não precisava uma sala especial, você mostrasse que só numa posição acontece a equação dos focos conjugados. Mas é isso? Por que não contaram que era isso? Mas o atavismo dos nossos hábitos culturais nos leva a fazer grandes discursos e às vezes com pretensões a grande alcance, sem que tenhamos entendido muito. E às vezes não entendemos tão pouco. Pois bem, essas experiências pessoais, e que evocavam
do meu transplante de uma vida urbana de menino em Copacabana para o mato onde eu nunca mais vi uma lâmpada. Não fiz primeiro grau, não fiz a primeira escola primária. Só depois de alfabetizado, fomos para o mato. E aí eu me confrontei com outras 1000 situações em que precisava entender para superar. Fazer uma cerca ou socar um morão tem a ver com tudo isso. Aquilo que a gente estudava em física, matemática, a catenária, não é? Quando você estica uma cerca de arame farpado, bem vê as dificuldades, ou quando vai socar um morão, ou na esquina da cerca, que estão lá as componentes das forças, mas nos nossos hábitos culturais, essas coisas nunca foram incluídas, porque nós não temos, ou somos tão pobres de experiências pessoais, no sentido concreto do conhecimento. Bem, eu queria, nessa pequena estada em Bauru, ser o mais útil possível. E certamente tenho receio de falar um pouco demais, porque queria deixar um espaço. Mas, muito cedo, então, me pareceu que era preciso elaborar alguma coisa, ou proporcionar aos estudantes uma outra oportunidade de vivenciarem situações em física. Então, ainda que na carpintaria rústica da instituição, fizemos um banco óptico, e até sem banco óptico, não é? Com uma lente na mão, diante da parede, você mostra, e é o suficiente para que as pessoas vejam uma só vez e entenderem o que é equação dos focos conjugados, não é? Ou quando você põe um pequeno dispositivo, põe uma lente dentro d'água e vê o que acontece com a sua distância focal. É tão simples, é tão interessante e tão motivador para não deixar que o conhecimento fique só na memória. Aliás, esse é um problema da nossa cultura. Um parênteses, talvez, eu queria deixar muito tempo depois para a discussão, mas há algumas coisas que eu queria pôr, pelo menos, para a discussão. Eu desfrutei muito das belezas, e depois de velho também, na Baía de Guanabara. Baía de Guanabara é uma das coisas mais belas, e sempre fiquei me imaginando o que teria sido naquele 1500, de uma caravela entrar costeando o Pão de Açúcar e chegar olhada pelos que estavam na praia, que devem ter pensado num disco voador, num disco navegador, o que seria aquilo, e que de repente aquela coisa grande e estranha se aproxima e de lá começa a sair gente. Imagine o que era aquilo visto pelos olhos primitivos que estavam na praia. E de repente aquela gente que sai com coisas coloridas, com roupas, e dá tiro, e o pássaro cai com um tiro. Imagine aqueles olhos que viram essas coisas, que distâncias estavam. E me imagino as duas culturas que se encontram, aquela que estava na praia e aquela que chegava com a nova nau. Como devem ter visto coisas tão diferentes. Cada um deles viu coisas que o outro nunca tinha visto. Cada uma das culturas era tão legítima quanto a do outro. A cultura dos que estavam na praia, nus, era tão importante, tão legítima, como a dos que estavam chegando com a nau. O problema é que essas culturas são absolutamente incomparáveis e igualmente legítimas. Não há que discutir se uma era maior que a outra. O problema é que quando aqueles que desembarcam da caravela começam, por exemplo, a dar tiros, a visão dos que estavam na praia começa a ser
muito alterado. E quando descem com as miçangas, com as coisas coloridas, com os facões, com as armas, com os espelhos, seduziram aqueles que estavam na praia. Até aqui as duas culturas eram absolutamente legítimas, cada uma na sua história. Mas agora começa a interação. Não há como comparar, nem como medir, nem como dizer se alguma das culturas era maior ou melhor que a outra. Cada uma delas era tão legítima. O problema é quando aquela cultura que estava na praia queria ter o espelho, o facão, a arma. E o que precisou fazer para conseguir isso? Ainda que esse facão, em vez de facão, se transformasse num celular. Todos queriam aquele celular e não sabiam, não por serem culpados de nada, mas na sua ingenuidade não sabiam que atrás daquele canhão, atrás daquele facão, atrás daquelas miçangas de ouro, a história que havia de desgraças, de guerras, de lutas, de séculos de sofrimento, mas aqueles que estavam na praia queriam o facão, queriam as miçangas, queriam o espelho. Bem, esse espelho com o tempo se transformou num celular, num televisor altamente rebuscado, em todas essas coisas do grande progresso. E esse é mais ou menos o problema do subdesenvolvimento, ou chamado, com boa vontade, em vias de desenvolvimento. O problema é que atrás daquela cultura, e para manter aquela cultura, há uma grande história de sofrimento, de estudo, de séculos, de muita dor, de uma porção de agruras, que quem estava na praia não sabia disso, nem tinha obrigação de saber isso. O problema é quando começa a interação das culturas e aquele que estava na praia quer ter a miçanga ou o celular de última geração. Mais ou menos, mais ou menos a mesma coisa. É muito similar a postura. Nós queremos celulares e não podemos evitar que queremos celular, automóveis melhores, televisores melhores. Só que atrás disso, precisamos urgentemente ser mais competentes. Porque aquilo que estava na nossa praia vale pouco diante daquilo que tem séculos de trabalho, de estudo, e de ciência, e de história da ciência, e de história da astronomia atrás. Para refazer, isso precisamos. Ou ser capazes de construir o celular, ou de fazer alguma outra coisa que seja tão valiosa que nos permita comprar o celular. Esse é o desafio da nossa cultura. Precisamos ser muito mais eficientes. Precisamos nos conscientizar de que nossa consciência ainda precisa aprender uma porção de coisas que nós aprendemos assim como aprendemos aquela física que não servia para nada. A equação dos focos conjugados que não tinha o que fazer. Ou com o F igual a MA que não se aplicava a nenhuma situação concreta. É preciso urgentemente mais competência. E agora, para aproveitar, desculpem, um pouco assoberbado pela pressão de querer dizer muitas coisas, muitas ideias, com pouco tempo, me leva a alguns exemplos disso, né? Quando me esqueci do que estava falando. É o problema de ser velhinho, é isso. Bom,
Essa corrida do conhecimento tomou aspectos muito internacionais quando a gente estudava mecânica celeste na universidade e sabia calcular aquela coisa que é muito simples. Qual é a velocidade com que você joga uma pedra? Ela se joga um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que jogando uma pedra com uma melancia com tal velocidade, ela continua caindo e não acerta mais a terra. Isso a gente sabia fazer na aula de mecânica celeste. O que a gente não imaginava, nem o meu professor de mecânica celeste imaginava, é que de repente ouviríamos os bips do primeiro satélite. Nem os americanos se tinham dado conta de que de repente aconteceria isso. Foi a grande surpresa e o choque causado pelo Sputnik em 1957, que foi um dos grandes motivadores. Já os americanos estavam percebendo que os russos estavam caminhando a passos largos numa porção de áreas da ciência e estavam começando a tomar algumas providências. O Sputnik foi, digamos, uma espoleta a acionar o alarme americano sobre o ensino da ciência, em particular da física. Eles o que fizeram? Reuniram na National Science Foundation uma coisa parecida com o Ministério da Educação e reuniram as principais figuras das principais universidades americanas, do MIT, de Princeton, de uma porção de universidades. E disso resultou um projeto, um grande projeto internacional, que eu estou sabendo através do professor que vocês tratam o que, pelo menos, de conhecer nas suas grandes linhas. Foi a materialização da proposta americana para rapidamente aumentar as vocações em física. Uma física que fosse direta de conceito, sem aquele programa todo, mas fosse direta dos primeiros conhecimentos até a entender-se, nos últimos capítulos, a estrutura do átomo de hidrogênio. Pois bem, esses ilustres professores das maiores universidades americanas produziram um projeto que ficou conhecido como PSSC. São as siglas de Physical Science Study Committee. Bom, nos anos seguintes, a ação de um brasileiro ilustre, professor da Faculdade de Medicina da USP, fez contatos e conseguiu que uma fundação americana, a Ford Foundation, Fundação Ford, patrocinasse a vinda ao Brasil, e esses americanos, autores do projeto, vieram em 62 oferecer em São Paulo, na USP, o primeiro grande curso dado pelos próprios autores do curso integral. Eram 6 semanas em regime de internato na USP, com os autores, com professores ligados ao núcleo do PSSC. Eu estava militando com as minhas, inventando coisas de carpintaria, coisas que eu pudesse fazer com recursos pobres. Quando tive a ocasião, sabendo que vinha essa novidade, fui ter com eles. E foi realmente uma ocasião de ver o ensino de física de um outro aspecto, de uma visão completamente diferente, dada pelos autores. Era uma contribuição muito grande. E tive a ocasião de conviver, éramos 40 convidados de toda a América Latina, 20 brasileiros e 20 de todos os outros países. E eu fui colega, então, de grupo de professores, como nos tornamos amigos, o professor Pierre Lucy, o professor Teixeira da USP, e todos eram professores do ensino superior, quase todos muito jovens,
mesmo porque doutores nessa época eram extremamente raros, muito raros, só catedráticos da USP que tinham feito cursos fora. Essa foi uma experiência muito curiosa, muito renovadora. Bem, mas eu acho que isso é um outro encaixe que daria lugar a uma outra discussão que poderia ser muito interessante. O fato é que tanto nos Estados Unidos, como no resto do mundo em que aplicaram, os americanos perceberam que isso era difícil. Mesmo esse simples, que tinha coisas geniais, essa experiência do PSSC fez coisas extremamente inovadoras, muitas delas voltaram a ser esquecidas e são de uma extraordinária simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma grande oportunidade de entender coisas maiores em relação ao ensino da ciência. Ô, professor, a dica, preciso tomar água mesmo, desculpe. Não sei, era a sua? Em alguns anos de experiência, os americanos perceberam que era difícil também lá. Mesmo lá, era difícil aplicar o PSSC. Uma das razões era o preparo dos professores, lá também. Só que num outro nível. Surgiu, então, uma outra alternativa, que foi a do projeto Harvard. Eu havia conhecido, em 63, num congresso internacional, o professor Gerald Holton, que era o chefe da física de Harvard, e ele mostrou que estava desenhando um outro enfoque do ensino de física. Em resumo, alguns anos depois, esse novo projeto Harvard, da Universidade de Harvard, chegou ao Brasil. Eu agora estava no centro de treinamento de professores. Fui um dos professores do grupo internacional que deu o projeto Harvard pela única vez em São Paulo. Era um enfoque completamente diferente, aonde uma das unidades era a astronomia. Mas outra vez esse projeto teve grandes dificuldades porque exigia grande quantidade de leitura. Eram 6 unidades e cada unidade tinha 5 volumes. Inviável no Brasil, inviável mesmo a simples publicação. A simples tradução era de um custo tão alto. Bom, tendo participado nesse corpo docente do projeto Harvard, na sua única versão, única edição no Brasil, eu achei que era tempo de uma tentativa mais simples à moda brasileira. Se não exatamente à moda brasileira, alguma coisa que tivesse viabilidade nas condições brasileiras. E foi nesse momento que eu comecei a elaborar o material para experiência, para textos e discussões, baseado agora em 5 verbos fundamentais. Por que isso? Atrás disso, ou para justificar isso, seria preciso. Eu quero saber se não está sendo muito cansativo isso. Não. Vou em frente. Se quiser, passamos a um bate-bola diferente. Pois é. Mesmo aquelas coisas que eram simples e baratas do projeto PSSC, eram simples e baratas nos Estados Unidos, não aqui. Como é que se podia fazer alguma coisa? Bom, a minha experiência de improvisar coisas já tinha muitos, se não muitos, vários anos e coisas concretas. Então eu comecei a desenvolver uma coisa que fosse viável em termos brasileiros, que fosse baseada em 5 verbos fundamentais. Agora, para mim, do que tinha estudado, do que tinha lido, dos projetos estrangeiros,
de como eles funcionavam, das suas limitações, era hora de fazer alguma coisa em termos de viabilidade brasileira. Foi nisso então, foi nesse mesmo momento, ao mesmo tempo em que findava o nosso curso em São Paulo, na USP, sobre o projeto Harvard, a impressão de que, olha, não pode ser. Isso é muito interessante, aprendi muito, mas não dá para fazer isso no Brasil, nem sequer haveria verba para custear a tradução, tão grande era. E esse momento já estávamos traduzindo o PSSC. Foi nesse momento, então, que começamos a desenvolver uma coisa nas condições que me parecia viável no Brasil, mas usando 5 verbos que eu também tinha agora como convicção que não podem ser deixados de fora. Nós sempre usamos uma única coisa, que é a memória das pessoas. Nós damos muita aula, insistimos em aprender, ou melhor, insistimos em ensinar e quase não deixamos aprender. Porque aprender não é só ouvir, ouvir faz parte, mas é uma coisa que implica obrigatoriamente na nossa ação como motor do processo. Mas no nosso discurso nós admitimos isso, mas os nossos hábitos resistem a isso. A nossa cultura é muito do discurso. Por isso um velho livrinho meu, daqueles primeiros, começava com um dito caboclo. É verdade, seu moço, falar é fôlego, fazer que é sustância. Quer dizer, a distância grande que existe entre eu ensinar, ou dizer, ou fazer um discurso sobre a importância e dar ao outro a possibilidade de, achando isso, fazer funcionar o seu motor de construção do conhecimento. Eu já estava convencido de que a imensa maioria, e tinha conseguido até uma das razões que me deixou fora de muitas instituições, e que instituições de alto nível de física que não viam com simpatia as coisas que eu estava fazendo, porque eram coisas de pobre, coisas de gente subdesenvolvida. Mas saiu então em 70 o meu primeiro curso com material, com texto e material brasileiro. O primeiro exemplar disso foi o meu, por causa da minha experiência prévia em astronomia. Desculpe, professor, se eu fiz assim, é só para não dizer tudo isso no microfone. Bom, esse aqui é o planetário de pobre. Eu queria que os senhores tivessem ocasião, eu gostaria, daria minhas últimas energias para ver os senhores discutindo e fazendo, construindo esse modelo em que toda a geometria, todo o entendimento da esfera celeste, as suas coordenadas, tudo se faz aqui, com um material que é realmente simples e barato. Isso não é mais do que uma garrafa de química, e isso é um tripé feito com restinhos de ferro de construção, que custa R$5. Em muitos lugares, as pessoas fizeram muitos desses, a um custo insignificante. Aqui se estuda uma grande quantidade de astronomia, se reproduz, se vê, não só se ouve, se constrói os elementos geométricos que fazem a gente entender a esfera celeste. A esfera celeste que depois cada um vai estender segundo o seu interesse, segundo as suas necessidades. Mas todas essas coisas, na medida em que teve algum êxito a minha proposta, eu comecei a multiplicar o meu estoque de tiriricas. Tiriricas foi o nome que eu dei de brincadeira
para as coisas que as pessoas no ensino superior não sabem, pensam que sabiam e nunca descobriram que não entenderam. Porque quando se deu o curso nas universidades, voltaram a aparecer curiosamente aquelas dúvidas sobre as coisas que a gente aprendeu no primeiro grau. Porque, afinal de contas, antigamente no primeiro grau se dava a Terra, os planetas, a esfericidade da Terra, as fases da Lua, essas coisas que é, digamos, o inverno e o verão, onde estão os pontos cardeais, aquela história de vir o braço direito, etc. Não é? E descobri, dando os cursos no Brasil e fora, em vários países da América Latina, que as pessoas não tinham entendido todas aquelas coisas que tinham estudado no primeiro grau. Aí nasce um segundo projeto, o projeto do Joãozinho da Maré. Só que a universidade não estava, as universidades, de um modo geral, não estavam interessadas e sequer admitiam baixar o nível. Tratar de primeiro grau, isso é coisa de baixar o nível. Curiosa, hoje parece mentira que a academia pensava assim. Achava que tentar entender as coisas do primeiro grau, ou por que elas acontecem, era baixar o nível. É uma das doenças culturais que nós levamos, o mito do alto nível. Muitas vezes nos seduz a ideia de estarmos fazendo coisas complicadas, porque isso só é possível, viável, digno das pessoas de alto gabarito ou de alta cultura. Muitas vezes estamos falando de coisas complicadas, eruditas, mas que não entendemos direito ainda. E era preciso pôr na mesa isso e enfrentar a nossa ignorância. Então, daí saiu a história do Joãozinho da Maré. Porque a universidade em que eu estava, além dos problemas políticos, as universidades não estavam assim interessadas em estudar primeiro grau, ou muito menos fazer uma alternativa para primeiro grau. Eu acabava de ser caçado politicamente na Unicamp. Mas um dos meus alunos, inconformado com manifestos e todas essas coisas, disse: professor, eu fui contratado para uma universidade no Rio, uma federal no Rio. O senhor não quer ir lá? Vem lá, o senhor vai ser o chefe do departamento. Digo: não vou, não. Se venha lá pelo menos para fazer uma visita. E eu fui. Eu estava desenvolvendo o projeto das tiriricas. Projeto do Joãozinho da Maré, que eu vi na mão de alguém. Não deixem de ler. Todos receberam aqui o Joãozinho da Maré? Sim. Não deixem de ler, de pensar no episódio que é de fato, claro, depois transformado em peça de teatro, mas é real. Aquilo foi montado com dados da pesquisa de um grande número de cursos dados em vários países, e especialmente no Brasil, e de modo particular na Baixada Fluminense, aonde está também a hoje famosa, por outras razões, Favela da Maré. Pois bem, o acúmulo dessas coisas que a gente devia saber, pensava que sabia e não sabia, levou a multiplicar mas por que estava contando isso? Voltando um pouco atrás, eu estou um pouco apressado, é isso. Estão muito cansados? Faz favor, não queria ser de maneira nenhuma incômodo. Eu queria que a experiência fosse de alguma maneira aproveitada. Nenhum outro interesse senão esse. Mas esse meu aluno, que foi ser professor e que me arrastou
para conhecer a universidade onde ele lecionava. Digo, olha, eu não vou assinar porque eu não vou aceitar nada aqui, porque eu não posso assumir. Eu moro em Campinas, tenho 5 filhos lá, não vou mudar a família para cá de jeito nenhum. Disse, ô professor, mas é uma pena, o senhor não quer fazer. Eu digo, olha, eu tenho um projeto que tem a ver com 1º grau. A universidade não vai aceitar isso. Ele diz, olha, eu conheço uma professora aí, o senhor fala para ela. Ele me levou à presença dessa professora, a quem eu contei rapidamente essas coisas. Ela me disse, diga quanto o senhor pode comer, quando o senhor pode começar. E fui contratado imediatamente, curiosamente, eu pude arbitrar, mas que tempos diferentes, arbitrar o meu salário de tempo parcial, porque eu não podia ir toda semana, eu só ia a cada 15 dias, mas ficava vários dias. Essa professora, cujo nome está, e eu, cujo nome eu reverencio sempre, teve uma grande coragem e se debatia com um problema que está agora outra vez aí. É sempre o mesmo. Os alunos, mesmo sem cotas ainda, isso era 1977, os alunos, ficava evidente que não conseguiam acompanhar as aulas de várias coisas, principalmente de física. E ela criou um curso chamado Crédito Zero. E quando nos encontramos, ela estava no meio desse drama. Queria fazer o Crédito Zero, mas os alunos não aceitavam Crédito Zero, é claro que não. Depois de eu ter entrado na universidade, vou me rebaixar a tomar aulas que não dão nenhum crédito para o meu curso? Era o meio de uma crise. Meu conselho foi, desista, essa você perdeu. Ninguém vai topar isso. Mas tem uma outra proposta. Essa do começar a tratar com os professores do 1º grau, das escolas da região. Começamos imediatamente. E daí nasceu o Joãozinho da Maré, que é uma história teatral, mas colhida com dados absolutamente fiéis à realidade. Quer dizer, essas coisas foram tratadas, e foram tratadas assim. O personagem é criado. E se multiplicaram pelo Brasil os cursos, e também, até quando já no exterior, onde eu tinha dado o curso para gente grande, apenas exemplificado no planetário, mas com uma porção de experimentos de alto significado, com material simples e barato, para países pobres. Multiplicaram-se os cursos, e isso deu origem ao Joãozinho da Maré. Bom, eu acho que precisava, eu já falei muito, e queria que as pessoas pudessem se defender das heresias que eu estou dizendo aqui. Pelo menos um pequeno intervalo, eu acho que muito falar acabo induzindo o sono das pessoas, o cansaço. Eu me ponho um instante, um pequeno intervalo, para as pessoas dizerem, se mexerem, e se quiserem vir sentar mais perto, para a gente prosear aqui mais de perto. Muito bem. Muito obrigado pela paciência de continuarem a ouvir tantas heresias em matéria de ensino e educação. Bom, quando ficou evidente que mesmo os professores a quem demos cursos, professores do ensino superior, também estavam eivadas de tiriricas. Quanta coisa daquele ensino do 1º grau havia sido entendida errada, ao contrário, ou nunca havia sido entendido, nunca haviam percebido que isso não resistiria aos argumentos de uma criança que fosse levada a pensar. Então, não é só pelo fato
de não saber como se determinam os pontos cardeais. O fato é que os conceitos em que isso é ensinado e construído não resiste esse conjunto de ideias, só como exemplo, não resistiria a uma criança que fosse convidada a pensar. Mas isso eu não vou repetir, está na história do Joãozinho, que foi também transformada num drama em 3 atos e um debate. Não deixem de ler o debate, quer dizer, não é possível, está transcrita a ideia principal do que aconteceu no debate. Essa proposta, baseada nessa experiência nossa, não pretende ser a solução, mas pretende ser, isso sim, uma abordagem e que foi muito ensaiada. Não só foi pensada, foi submetida a ensaios. Está baseada em 5 verbos, que são, o primeiro deles é ler. Entre parênteses agora, os cursos de pós-graduação mostraram que mesmo muitos professores, eu, claro, digo isso não de hoje, essa experiência não é de hoje. A experiência com os professores dos cursos universitários foi feita nos anos de 70 e 80, fim dos anos 70, começo dos anos 80, mostrando que os professores tinham entendido coisas que não resistiriam aos argumentos de uma criança. Simplesmente aquilo foi deglutido, memorizado e também nunca serviu para nada. Por isso também nunca se lhe notou a inconsistência, porque não foi submetida a nenhuma prova de campo. Então, o primeiro dos verbos é ler. É preciso ler, e ler em aula, junto. Nesse ler estão embutidos vários objetivos educacionais. O primeiro deles é ler mesmo, porque a experiência mostrou que mesmo professores no ensino do primeiro ano da universidade tinham uma leitura muito ruim, não conseguiam ler de maneira normal. O segundo verbo é discutir. Nesse verbo discutir estão embutidos vários outros verbos, quer dizer, a ideia é de que se usa esses 5 verbos que são ler, discutir, fazer também com as mãos alguma atividade relacionada, alguma atividade concreta, não é? O quarto é acrescentar alguma coisa sobre a sua visão daquele assunto, e o quinto é aprender a trabalhar em grupo, repartir ou partilhar material, espaço público, regras de convívio, regras de respeito às ideias de todos. Então é nesse sentido que tem um propósito conceitualmente envolvido com educação no sentido maior. Não é só entender a equação dos focos conjugados ou o movimento da Terra ou do céu, mas é haver participado lendo um texto, portanto exercitando a sua voz, especialmente para jovens que nunca tiveram a ocasião de ouvir de falar. Então aí estão embutidos no verbo ler vários outros verbos que têm implicações educacionais. Isso se constitui até numa forma de avaliação. Naquele livrinho que teve muitas edições, hoje está fora de combate, porque eu também, por muitas razões, acabei não desistindo, mas fazendo outras coisas. Esse método pressupõe também um método de avaliação, que é uma folha em que se chama registro de desempenho, onde estão os nomes dos alunos e os 5 verbos. Então, o professor pode acrescentar ou sinalizar que o Joãozinho leu, que o Joãozinho discutiu, que o Joãozinho tomou parte no experimento e que deu a sua opinião e que participou do trabalho. Então, são 5 verbos
que tem a ver não só com o entendimento do conteúdo, mas com o conteúdo educacional. E é uma das coisas de que nós somos carentes. Educação no sentido mais global, no sentido mais integral. Quer dizer, respeitar as opiniões dos outros, fazer-se ouvir, saber calar para ouvir a opinião do outro. E quando a gente participa de uma reunião de condomínio ou vê o Congresso Nacional, vê como nós não sabemos discutir. É um desastre. As pessoas dão tiros por todo lado, sem pontaria, e com isso fazem um estrago, espalham chumbo e não acertam nos seus alvos. Então, uma das coisas importantes e disponíveis é uma forma de avaliação, que não pretende excluir qualquer outra, mas pode ser até a forma de avaliação, se o professor quiser. 5 verbos: ler, discutir, fazer com as mãos, acrescentar alguma coisa de seu e aprender a trabalhar em grupo. Bom, com isso se multiplicaram os cursos, especialmente pela Baixada Fluminense, e se adquiriu uma experiência disso. Bom, eu acho que isso era o principal e eu queria não prosseguir para que as pessoas tenham a ocasião de discutir. Eu me ponho à disposição, então, para discutir o que as pessoas, o que quiserem. O que quiserem, eu digo o que eu posso. Vocês perguntam o que quiserem e eu respondo o que eu posso. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Letior, sou professor de Química e Física na escola estadual aqui da cidade de Bauru. Prazer estar vendo a sua palestra. O senhor disse no começo da sua palestra sobre a resposta ao que estava acontecendo na Rússia quanto ao desenvolvimento tecnológico. Ao que esteve nos anos 50. Ao que esteve, isso. Perfeito. Recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, eu vi uma palestra de um físico norte-americano, descendente de japonês, dizendo o seguinte: hoje as escolas americanas estão falidas, palavras dele, eu não lembro o nome do rapaz aqui em questão, que a escola não conseguia formar os CEOs das grandes empresas, das corporações. E um dado que era importante nessa questão era que, por conta disso, os norte-americanos, por ter bastante dinheiro, conseguem trazer as grandes mentes que estão sendo formadas em grandes campos aí, ao redor do mundo, né? Levam-se para os Estados Unidos e ali desenvolve sua pesquisa. Nesse parâmetro, assim, e segundo essa fala dele, e essa fala que o senhor teve e participou aí do projeto que trouxe aqui para o Brasil também, como que a gente pode pensar nisso, né? Porque lá não deu muito certo e parece que, ao meu ver, que eles partiram por uma questão um pouco mais, entre aspas, fácil, pegando as grandes mentes espalhadas aí pelo mundo para conseguir desenvolver sua tecnologia. Nesse parâmetro, né, nessa questão de investimento, tudo, como seria uma saída para nós aqui nessa questão de desenvolvimento, produção tecnológica, produção de conhecimento de fato? Bom, essa é uma pergunta extremamente complexa, que muita coisa eu não saberia responder sobre por que, as causas que estão determinando isso. As causas até que são mais ou menos visíveis, quer dizer, o grande prestígio que as universidades americanas dão e a receptividade que dão aos gênios próprios e principalmente aos que vêm de fora, e agora estão chovendo asiáticos, concorrendo com as melhores nas melhores universidades americanas. Isso é um fato que só corrobora a importância da ciência, né, especialmente na vanguarda do conhecimento, e que nos põe em situação ainda mais desvantajosa. Nesse momento eu estou vivendo de perto o drama de um ex-aluno meu que se doutorou, que é professor emérito na França, que aposentado na França estava prestando um serviço de altíssimo nível de pesquisa
em Pernambuco, numa pesquisa de vanguarda em cristalização de vapores, de coisas, de elementos raros, aplicável na medicina e na odontologia, abandonou, esteve em minha casa esses dias e muito triste, diz que está abandonando e que vai se perder todo o equipamento que custa pelo menos $1 milhão e que já foi abandonado e que para o próximo ele já estava 2 anos sem receber e agora o projeto inteiro foi abandonado por falta de recursos e ele vem vindo embora desistindo de todo, já estava, ele é como professor emérito na França, tinha garantido o seu salário, estava fazendo isso em grande parte para desenvolver um grupo numa área de concentração dele, e tudo isso está se perdendo. Então esse momento no Brasil é muito diferente. Em vez de estar absorvendo de fora, estamos vendo grande parte dos projetos murcharem ou morrerem por falta de recursos e as pessoas indo embora. Então eu diria que isso é mais do que uma preocupação, isso é quase uma tragédia para o conhecimento nacional. Em termos do que está acontecendo internacionalmente, é claro que é uma valorização cada vez maior do conhecimento de vanguarda e os que podem mais, os que podem pagar, estão absorvendo e atraindo os gênios que despontam em qualquer parte do mundo. Então eu não teria muito que acrescentar, não sei uma solução para isso. Vejo com apreensão e tristeza que mesmo o pouco que se tem amealhado no Brasil também está em parte se perdendo. Não tenho boas notícias, nem sei exatamente dar a sua resposta. É um grande problema, maior para o Brasil. Professor, como o senhor vê o distanciamento, o senhor tem alguma explicação, o senhor possa discorrer alguma coisa sobre o distanciamento entre a universidade e o ensino básico? Olha, eu acho até que essa distância diminuiu, porque nos tempos em que eu comecei a verificar essas coisas, era impensável uma grande universidade de prestígio, ou USP, ou Unicamp, as grandes universidades, assumirem que estão estudando coisas aplicáveis ao 1º grau. Hoje isso é possível, aliás, os senhores são prova disso, o envolvimento. O meu patrocinador aqui, meu xará, é da universidade e é graças à intervenção, à ação dele, que eu estou podendo dizer estas coisas. Inclusive as heresias que estou dizendo aqui, não é, são possíveis graças a essa aproximação. Então eu diria que nesse sentido há um abrandamento. A universidade hoje admite, está tão evidente o processo, o desastre está tão evidente que a universidade, independente do desastre também, a universidade está reconhecendo que precisa conhecer mais dos mecanismos e das formas de se ensinar. Ou melhor, eu não insistiria em ensinar, mas em orientar para aprender. Porque é sabido hoje que não é assim que se aprende. Um fala e o outro aprende. Um fala para orientar, dizer por que a gente vai estudar isso, que é bonito estudar isso, para que serve isso, e orienta durante a discussão, para que a discussão não se perca. Mas quem tem que fazer força é quem quer desenvolver os seus músculos. Não adianta o outro me falar sobre a importância de músculo, ele já falou, ele vai falar que a importância dos músculos, mas quem tem que exercitar é o próprio que quer ter músculos maiores. É inevitável isso. E esse é um grande defeito da cultura latino-americana e particularmente do Brasil. Não dá tempo aqui de falar sobre isso. Problema sobre latitudes, longitudes e a nossa cultura. É uma coisa curiosa
a história do Brasil, que tem a ver com latitudes, longitudes e por que deu nisso. É uma coisa curiosa. O desconhecimento de latitude e longitude foi até uma das razões para que o Brasil ficasse tão grande, do ponto de vista do espaço. Ninguém sabia onde era que ficava o meridiano de Tordesilhas. Vamos tocando em frente. As capitanias hereditárias eram delimitadas por paralelos de latitude. Só 2 séculos depois se aprendeu a determinar a latitude. Quer dizer, o Brasil foi dividido em capitanias. O tema aqui está entrando numa outra área. O Brasil foi dividido em capitanias, lembram-se? Primeiro mapa antes do Brasil. O meridiano de Tordesilhas e as capitanias dividindo em paralelos. Os paralelos ninguém sabia onde era. Capitão Mor, muitos nunca apareceram. E veja, de onde vem esse traço tipicamente brasileiro? A impunidade. Por quê? Porque quem ia fazer valer a justiça, a autoridade real na capitania era o capitão Mor. A coisa está ficando preta. Mas o capitão Mor, em muitos casos, nem veio. E se o sujeito cometia um crime, ia um pouco mais para lá, ninguém nem sabia se era aqui ou era ali, e bastava o sujeito. E com isso, séculos se exerceu o desmando, a impunidade, o desmando de um modo geral, não é? E isso é uma componente da nossa cultura. Deixa para lá, isso não vai dar em nada. Tem muito a ver com a nossa cultura. E quando se pensa que o primeiro documento impresso veio agora, há pouco tempo, quando a família real veio para cá, nunca tinha sido impresso um documento no Brasil. Então, imagine, e quando se estuda a Guerra de Canudos, na alvorada do século XX, como acontece uma coisa dessa? Quer dizer, aquela multidão de gente que não sabia de nada, que andava atrás de um visionário, de um doido, diria, não é? Por mais idealista que fosse. É bem o retrato, digamos, de um dos aspectos, não o único. Eu acho que a cultura brasileira tem aspectos tão bonitos e belos como ninguém tem, que são típicos, que são brasileiros. Mas temos alguns defeitos que ou nós encaramos ou vamos amassar barro, continuar amassando barro e patinando. E um deles tem a ver com a forma frouxa com que assumimos, não estou dizendo vós, estou dizendo nós, assumimos as responsabilidades. Só cá entre nós. A aula das 7, que começa às 7h17 ou 7h15, e vai por aí, já é tão pouca. Depois vem o discurso, enfim, a forma. Uma das coisas primeiras que a reforma pessoal tem que assumir é, se a aula é às 7, seja mesmo que é ruim, mesmo que seja ruim, que seja séria, quer dizer que o sujeito que vem à aula aprenda que o que se está fazendo, o professor está fazendo, é o seu melhor. E é no tempo que lhe foi delimitado. Então, coisas pequenas são traços, alguns extremamente simpáticos, outros altamente danosos, a construção de alguma coisa séria. Construir alguma coisa de fato exige também, não é uma disciplina germânica de ser escravo disso, mas se as pessoas me dizem 7 horas e aparece às 7h40 e não diz nada, e é isso mesmo. Para mim, se o sujeito disse 7 horas, eu estou lá às 7 horas. E isso eu acho é uma coisa que precisa ser exercitada, porque as coisas, ficam mais ou menos, os limites das responsabilidades
ficam dissolvidos, apagados, e isso está, eu acho, na origem de grandes problemas nacionais, que tem a ver com a nossa cultura. Esse é um espaço mais perigoso para uma discussão, mas que eu não recuso, acho que precisa enfrentar isso. Então, uma disciplina que não tem que ser germânica, mas se a aula é às 7, sei lá, eu me ponho isso. Se eu combinei às 7 estou lá, não estou às 7h05. E se a aula, enfim, eu acho que sem dizer nada, não é preciso que o educador diga, é preciso que ele viva, que ele faça isso. Isso eu acho fundamental. Mesmo que a aula não seja a que poderia ser, mas se ela for dada com honestidade de propósitos e com aquilo que está combinado, aprender o respeito, afinal de contas, a sociedade é o resultado desses limites individuais, do respeito aos limites individuais. Mas desculpe, já estou falando demais disso. Professor, diante de tudo que o senhor já falou e que a gente sabe a seu respeito... Estou ouvindo muito barulho. Diante de tudo que o senhor falou e que a gente já leu também a seu respeito, e por tanto conhecimento na área de física, o que o fez a seguir na área de astronomia? Bom, essa é uma história pessoal. É o seguinte, por que minha ligação com a astronomia? E aí tenho que contar, não é uma resposta, mas é uma historinha. Desculpem, vocês aguentam isso? Aguenta? É o seguinte, minha mãe, suíça, tinha mania de árvore de Natal. Então, de fazer a árvore de Natal e de botar lá em cima da árvore de Natal a estrelinha. Então, para mim, estrela era aquele negócio que a gente botava em cima da árvore de Natal e que deixava a gente ansioso pelo dia seguinte. Mas, numa das noites, eu estava muito mais ansioso, de moleque, de criança, e amolando porque queria saber o que o Pai Noel vinha trazer. E amolei muito meu pai. Ele disse, não, vai dormir, vai dormir, vai dormir. E eu insistia, eu queria o que vai acontecer na madrugada, como é que vem o Papai Noel. E meu pai, amolado com isso, disse, olha, não adianta você esperar, porque o Papai Noel vem de muito longe, vem de uma estrela. E a minha cama, meu beliche, já era no moleque, era perto de uma janela e eu olhei para fora e devo ter visto estrelas. Foi a primeira vez que a palavra estrela deixou de significar aquele ornamento físico brilhante e passou a ser uma coisa que a gente olha no céu. Bom, muitos anos depois eu tive uma diáspora, por razões muito curiosas, de menino urbano do centro de Copacabana. Eu fui trasladado para o mato, onde eu nunca mais vi uma lâmpada, nem fiz primeiro grau. Mas, de repente, o céu, o escuro, era além do escuro, que era uma coisa que eu não conhecia, o céu estrelado do sertão imaculado, sem luz nenhuma, muitos quilômetros, dezenas de quilômetros longe de alguma lâmpada. Eu fiquei muito impressionado pelo céu, uma impressão infantil, de assombro, sei lá, não sei descrever, mas foi uma impressão muito forte. Muitos anos depois, meus pais, achando que eu estava ficando um caboclo muito, sem nunca mais ir à escola, voltamos para a civilização. Fui parar num colégio interno, eu nunca tinha visto um padre de perto, de repente tive que conviver próximo e rezar 50 vezes por dia, rezar não só toda a missa em latim, como toda a ladainha em latim. Mas
trazia aquela lembrança do céu estrelado e do luar do sertão. Para quando a gente vive na escuridão, não imagina, não pode imaginar o que é o luar do sertão. O efeito que tem isso, não é efeito só romântico, o efeito sobre a vida. As pessoas podem ver o caminho, podem ver a estrada, podem ir visitar o vizinho. Muda completamente isso. Então, o luar me deixou uma impressão muito forte. Quando eu fui para o colégio interno, via o colégio de Niterói, dos padres salesianos, atrás do morro surgia a lua, e eu ficava, aquilo me trazia as recordações e as emoções, literalmente, do luar do sertão. Que a gente cantava com violões dos meus tios, não é? Pois bem, isso eu queria... Como é precisa registrar isso? Será que se pode tirar fotografia disso? Pedi a meu pai que tinha alguma máquina fotográfica, ele tinha uma velha máquina de Foley que ele nunca mais usou. Digo, traz para mim a máquina. Na primeira lua com a máquina, clique, claque, uma porção de vezes. Precisava esperar 2 semanas para o filme revelar, depois mais 1 semana para copiar. Era difícil. Mas que decepção. Não saiu nada. Aí fui falar com o padre, por quê? Por que não saiu nada? E o padre me disse, olha, não saiu pelo seguinte, você vê a lâmpada, a máquina, o seu clique-claque, essa luz da noite e do luar é insuficiente. Os filmes eram muito lentos, né? Falo dos anos 40. Os filmes eram muito lentos, então não saiu nada. Eu disse, mas por que não saiu nada? Ele disse, porque precisava expor o filme, precisa ficar muito tempo aberto para que a luz da lua consiga imprimir o filme. Então, da próxima vez, eu botei a máquina fotográfica dentro de um bebedouro de bronze no colégio, aqueles velhos bebedouros de bronze. Quando apareceu a lua, então, eu já tinha imobilizado a máquina. Eles precisam bastante tempo para ir para a luz conseguir ferir. Então, com a máquina imobilizada, eu podia fazer clique-claque. Eu agora fiz clique. Fica esperando. Deve ter, não sei se não sei dizer quanto, mas devo ter esperado tempo demais. Outra vez, sabe, saiu uma coisa que lembrava mais uma salsicha. Porque se vocês, sendo a lua redonda, se desloca num arco, faz uma salsicha. Foi um desastre a fotografia, mas eu descobri o movimento do céu. Para mim foi uma descoberta, o movimento do céu. Nunca mais fui o mesmo. Só isso. Bom, meus queridos, especialmente os meus patrocinadores, estou à disposição, hein? Professor, gostaria de pedir, então, que esse foi o primeiro ato, né? Foi. O senhor poderia continuar com o segundo ato? O segundo ato do Descoberta da Astronomia? A continuação da sua biografia. Ah, aí vou cobrar mais, hein? Pois é, essas histórias estão breves, é uma das razões porque eu achei que algumas dessas histórias, além de pessoais para minha família, digo, bom, preciso registrar alguma coisa sobre essas historinhas que estão nesses 2 livrinhos que saíram esses dias. Fragmentos de uma autobiografia. É o seguinte, essa história da astronomia me deixou curioso, quer dizer, descobri o movimento do céu de forma muito rústica, não descobri grande coisa, mas percebi que o céu virava. Muitos anos depois, então,
já na universidade, eu tive uma disciplina que se chamava Mecânica Celeste. E, de repente, anunciaram na cidade uma conferência do presidente da Sociedade Interplanetária Brasileira, CIB, era um engenheiro. E veja, eram anos 54. Era pouco depois da guerra. O observatório de Monte Palomar tinha ficado parcialmente montado por causa da Segunda Guerra, e o Brasil não tinha recebido mais notícias, imagens, etc. Eram muito raras. Mas veio esse presidente da CIB, Sociedade Interplanetária Brasileira, e trouxe uns slides, os primeiros depois da guerra. Projetor, era uma coisa nova, projetor de slides, com alguns diapositivos, e ele projetou algumas das fotografias que chegavam recentes, tiradas dos grandes observatórios americanos. E eu vi pela primeira vez fotografias das galáxias. Eu fiquei sacudido com isso. Digo, isso, preciso ver isso, tenho que ver isso de perto. Fui falar com o meu professor de Mecânica Celeste. Digo, professor, isso eu preciso ver. Ele disse, olha, eu conheço toda a matemática disso, mas eu nunca me envolvi com astronomia, não posso te ajudar. Fui procurar ajuda, voltei ao sujeito que tinha o presidente da CIB e disse, como é que a gente tem acesso a alguma coisa desse tipo? Ele me disse, olha, em São Paulo nós temos a sede da CIB, Sociedade Interplanetária Brasileira. Não existia isso, acho que existe ainda. E a gente tem projetos de telescópios. Se você quiser, vem lá. A gente mostra. E eu fui a São Paulo e eles me mostraram projetos de telescópio. Mas eu não entendia nada disso, né? Vi logo que ninguém na universidade podia me ajudar. Nem o professor de física, nem o professor de mecânica celeste me disse, olha, eu conheço toda a matemática, mas nunca vi um telescópio. Não posso te ajudar. Para mim foi uma coisa muito surpreendente. Era um professor muito querido, um homem muito sério, um grande matemático, doutorado na Europa, raro doutorado no Brasil, quase não havia doutorados, né? Então resolvi construir o telescópio. Foi a CIB me levou a escolher. Digo, olha, acabei escolhendo e eu dava consultoria a uma companhia de petróleo, porque é onde eu tinha entrado como office boy e agora era consultor, então eu tinha liberdade de movimentos e mandei fazer peças em diferentes lugares. O tubo, inclusive, na Companhia Paulista de Força e Luz. Fui acumulando as peças até montar o telescópio. E com a montagem do telescópio, adquiri a universidade. Naqueles anos, imagine, nos anos 50, não é? Não havia isso na região. Então, isso deu algum prestígio e eu ganhei um pouco de prestígio, porque consegui que a Paulista fizesse de graça, que outras instituições fizessem algumas peças de graça. Minha turma de colegas resolveu ajudar e dar uma contribuição para comprar o espelho principal, e eu montei o telescópio. Mandei a prefeitura botar uma placa de bronze com a latitude e longitude do lugar. E aí lecionei vários anos e criei a disciplina cosmografia. Mas em 1969, logo depois do 68, do ato institucional, fui cassado. Era muita ebulição. E interessante isso, não é uma outra coisa, as pessoas hoje não têm ideia à distância do que foi aquilo, o Brasil discutir os seus problemas, e eles estão aí. Mas, enfim, é essa breve história do telescópio.
Bom dia, professor. A pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é a respeito das mudanças que estão ocorrendo, que vão ocorrer em breve no ensino de ciências no Brasil, né? Aí estamos em discussão na questão da base curricular, né? E eu li alguns dias atrás, questão de 1 mês, 2 meses atrás, a Sociedade Brasileira de Física fez um duro comunicado a respeito dessa nova base curricular comum nacional que está sendo discutida aí com os professores. Eu não sei se o professor tem conhecimento dessas alterações e das dificuldades que o ensino de ciências vai ter em função dessas alterações que poderão ocorrer em breve. Bom, essas modificações, algumas eu acho têm a ver com necessidades de possibilidade de escolha, mas o grande problema continua o mesmo. A forma, os métodos, o material, a disposição, a formação do professor. Isso não se altera nem por decreto, nem por princípio, e o que eu recomendaria é que Então agora me parece a poder fazer uma sugestão. Precisa que o professor estude mais e procure ser melhor. E existe muita coisa que vai independer dessas mudanças que são ondas na superfície. Muitas se dissipam, muitas nada tem a ver com a profundidade do problema da educação, porque isso você não muda depressa. Mudar a postura do professor, que reconheça que na nossa cultura do discurso precisa passar a uma forma de orientar o aprendiz. Porque, olha, basta qualquer avaliação, mesmo superficial, mostrar o quase nada que fica do quase tudo que a gente pensa que ensinou. Se a gente fizer uma avaliação depois da prática, vai dizer, meu Deus. Aliás, eu tenho uma historinha sobre isso, uma fábula, um livro não publicado ainda, que se chama Fábulas Nada Fabulosas e Outras Histórias, sobre o problema da aprendizagem, e tem a ver com o drama do professor de física, não é? Mas eu não vou eu não posso acrescentar muita coisa. O que eu diria é que o que a gente pode, o que a gente deve e dá para fazer é melhorar a qualidade do que você faz, do que a gente faz. E isso passa obrigatoriamente por uma postura pessoal de empenho e de tentar aprender e de fazer o melhor que pode. Não tenho nenhuma fórmula mágica, não tenho nenhum conselho mágico, não tenho nenhum conselho salvador. É preciso suar a camisa, suar a camisa. E o Brasil precisa disso, que as pessoas não só façam para empurrar o caminhão, mas empurrem de verdade. Porque muita gente só geme e não faz força. Precisa gemer junto e fazer força junto. E na nossa cultura é muito comum, todo mundo está empurrando, é só uma questão de solidariedade ou de fazer, e as coisas vão ficando. Você passa na periferia do Rio de Janeiro, você vê as pessoas, homens, adultos, em cima dos montes de lixo para ficar mais alto, empinando pipa. É difícil aí, precisa mudar a nossa consciência das coisas. O cavalo em Nova Iguaçu comendo lixo me deixou triste. A gente que teve que cuidar de animais porque depende deles, vê um cavalo comendo lixo e prestando serviço, um verdadeiro pangaré, coitado, né? Sobrevivendo como o seu dono, mas tanto o cavalo, sem culpa, mas o dono, com alguma, estão imersos num mundo em que precisa força para sair. Então precisa não só esperar que o governo faça, porque o governo estará sempre sujeito
a palpite errado. Mas a gente, e felizmente no Brasil, em grande parte pela, quase que ia me falando uma palavra feia, esculhambação, pela desorganização, pelo fato de que realmente a autoridade não chega lá no fim, chega o palpite, nós precisamos usar essa pequena vantagem para construir o nosso conhecimento e ao nosso redor, botar uma coisa melhor, não desistir, porque o Brasil é assim o assado. O Brasil tem coisas belas. É verdade que há muitos anos daquele livrinho que nunca foi publicado por razões óbvias, tive medo, está lá escrito, o risco do Brasil atingir o caos de verdade. Porque a crise da autoridade, o deixa para lá, o desânimo, pode se tomar, e eu acho que tem havido uma confusão das pessoas, e a divisão das pessoas em coisas tão radicais, em vez de cada um com as suas diferenças, admitir que o outro pode ser diferente e não é inimigo, mas diferente. Quer dizer, um espírito de produzir mais, reclamar, mas também fazer. Senão, o Brasil não anda, quase não anda, porque tem muita gente que faz muita, mas força mesmo não é tanta, é muito menos. E aqui está, eu acho que tenho o privilégio de falar com gente aqui que está na militância da educação, o fator mais importante, indispensável, com todos os erros que o nosso, não vosso, hein? Nosso desconhecimento em relação às coisas de ensino, de educação, de ciência, faça o seu melhor, com honestidade de propósitos. É disso que o Brasil precisa tanto. Muito obrigado pela paciência. Acho que eu fico por aqui, já cansei muito, acho que de tanto falar, eu quero que as pessoas tenham possibilidades de se defender das heresias que eu disse aqui. Depois do que, da minha parte, eu acho que já falei muito. Meu patrocinador, tem a palavra. Mas aí você acha que as pessoas vão aturar isso? Então deixa só dizer uma palavra. Tem uma coleção, olha, nos anos 70, achando ou percebendo que a gente estudava, por exemplo, cinemática, a gente parece incrível, só se estudava digamos, as fórmulas, e a gente não tinha ocasião de observar um movimento. Mesmo nos Estados Unidos, eu fui ver exemplo de movimento retilíneo uniforme num trilho. Olha, no trilho é claro que dá movimento retilíneo uniforme. Quero ver, e é tão fácil ver. Veja. Não, acho que não precisa. Fotografias estroboscópicas. É que, então, sabendo da carência em relação ao estudo de movimentos, eu, ainda na Unicamp, fiz uma coleção de fotografias para que as pessoas... vejam, por exemplo, essa fotografia foi discutida até em grandes centros. Imagine, vale a lei das áreas. Vale a lei das áreas. Como é que vocês acham que vai, sabendo que vale, dá para ver que esse triângulo aqui, ó, pode medir, e é o mesmo, esse triângulo comprido, sabendo que vale, ou verificando que vale a lei das áreas, o que será que é isso? Será que a gente pode descobrir? É um desafio, não vou fazer isso aqui.
Então, esse, por exemplo, é um exemplo. Esse é um exemplo. Use toda a sua física. Mobilize a sua física para descobrir o que é isso. Como é que você faria? O que faz com a física, então? Para a gente descobrir o que é isso. E no fundo, como é que eu vou ficar com certeza? Será que isso podia ser uma outra coisa? Como é que eu descubro se é ou se não é? Agora, essa também, o que poderia. E se vale a lei das áreas, o que vocês... Não vou fazer isso agora, né? Mas não era um palpite tanto discutir isso? Como é que, sabendo que vale a lei das áreas, médios triângulos, os tempos são iguais. A informação importante. Os tempos decorridos entre cada fotografia são iguais. O que isso é ou o que isso poderia ser? Adiante. Depois coisas mais sair, mas aqui é estudando essas coisas. Olha lá, movimento retilíneo uniforme, real. Montes. Aqui a lei das áreas para uma força de repulsão. Fotografar, modo de medir as áreas. E daí? Vale a lei das áreas e então? Adiante. Esse é um relógio que a gente montou na Unicamp. Por quê? O objetivo era que as pessoas, em vez de simplesmente aplicar a fórmula, medissem coisas concretas. Então, olha aí, cada divisão é um centésimo de segundo. Como é que se montou esse relógio? Como é que o Caniato ia montar um relógio para medir centésimo de segundo? É um ovo de Colombo. Já ouviram falar no ovo de Colombo? O meu assistente, digo, precisamos de um motor confiável. Ele disse, eu tenho um de radiovitrola, de tocar disco, um motorzinho confiável. Digo, então é só uma questão de polia. Se o motor, vamos fazer uma polia, de tal maneira que vamos ligar uma volta e vamos dividir em 100 partes, está feito. É isso, fizemos na Unicamp. Esse relógio é usado como medida para uma porção de outras coisas. Aqui a bola caindo do lado do relógio. Aqui você tem o relógio e espaço. Então, em vez de simplesmente um problema inventado, meça de verdade um espaço, um tempo, faz o gráfico, se quiser, medindo coisas concretas, coisas reais. É essa a ideia. Não é nenhuma coisa do outro mundo, é uma coisa simples, mas real, para dar a isso ao sujeito a ocasião de fazer medidas de fato, de medir uma velocidade do deslocamento do carrinho. Se quiser, vai fazer o gráfico. E vai descobrir que ele estava com aceleração constante. Quer dizer, não vou contar toda a história. Será que era aceleração constante? Vai sair isso no gráfico. Fazer um gráfico de uma coisa real. Essa é a ideia. Bolinha caindo. Pode ir adiante, só para passar rápido. Movimento retilíneo uniforme. Será que podia ser uma queda? Podia ser um objeto caindo? Dando esses tempos iguais? Bom, e claro, podia. Dentro do óleo. Movimento retilíneo uniforme. Não, não é. Poderia ser. Essa não é, mas tem outra que é. Bolinha caindo, vamos. São só alguns exemplos, olha aí, para você determinar. O plano inclinado pode medir o ângulo, tem que medir. Então a ideia é essa: medir o ângulo, ler no enfim.
operar com essas coisas. Adiante. Aí está mais uma bolinha caindo. Pedrinha e pedrona, será que caem mesmo juntas? Será que chegam juntas ao chão? Adiante. Outros exemplos, muitos, de medidas concretas. Nada de especial, é um carrinho da ladeira só. Outros exemplos. Ah, essa é uma pegada danada, viu? Isso aqui está na mesa. A mão está na mesa. O pé, obviamente, não está na mesa. Visto de cima, a componente, a constância da componente. Quer dizer, visto de cima, o movimento continua retilíneo e uniforme. Eu acho que essas coisas ditas, vividas, seriam diferentes do que você aprender as fórmulas e nunca soube o que fazer com aquilo. Adiante. Bom, aí agora, uma coisa só. Pedrinha e pedrona. Ah, essa é original, hein? Vocês alguma vez imaginaram um acelerômetro graduado em metros por segundo funcionando? Aqui está um acelerômetro graduado em metros por segundo ao quadrado, medindo a aceleração. Está vendo que o carrinho está acelerando? Pequenas variações na aceleração. Pode ir adiante. Para fazer o gráfico, se quiser. Ah, essa está ruim, mas a foto original não sei por que fez isso. Bom, adiante. E se a bola fizesse assim, hein? Não seria estranho que uma bola fizesse um movimento desse? Isso tem a ver com a forma como se usava descobrir o movimento de uma estrela, às vezes, por causa do seu movimento irregular desse tipo, você saber que tem alguma coisa do outro lado. Por quê? Porque você tem convicção de que o centro de massa deve ter um comportamento que não é esse. Diante. Isso aí é um pêndulo visto de baixo ou um movimento de uma lâmina? Ou algo rodando, visto do plano do disco. Não adianta, acho que chega, não sei. Ah, isso aqui é uma experiência muito importante para explorar isso. Eu tenho um experimento que se chama o sabonete do Galileu. Claro que Galileu não usou sabonete. Eu acho que não, né? Que o experimento foi feito, talvez até com sabão. Se você imagina a banheira do Galileu, solta de uma certa altura, independente da trajetória, ele vai buscar a mesma altura. Se você puser mais longe, esse é o raciocínio. Galileu significa que fez. Se você puser isso mais longe, a bola vai mais longe em busca da mesma altura. Cada vez vai mais longe. Mas se você imaginar que do outro lado a bola pode procurar indefinidamente, é a ideia do movimento retilíneo uniforme, movimento do qual se segue a colocação em movimento. Quer dizer,
Um experimento que pode ser não só fundamental para qualquer que seja o percurso, a bola vai na mesma altura. Mas discussão disso. Movimento, centro de massa de um corpo irregular. Isso está rodando. Apesar de todos os movimentos complexos de cada uma das partes, centro de massa, o T lá está fazendo a parábola que se esperava. E onde está o centro de massa do martelo? Elipse. Olha, aqui a discussão fica mais séria. Será que nessa elipse pode valer a lei das áreas? Para onde? Para o centro ou para foco? Aqui é para o centro. Para o centro. Muito bem, acho que lei das áreas para uma força de repulsão. Vale a lei das áreas em relação a esse centro de força. E ela retoma a mesma velocidade. Agora, fazer isso funcionar, fotografar e etc., demandou trabalho, muito trabalho. E muito pouco aproveitado no Brasil. Continua fazendo exercício de cinemática na uso de fórmulas. Essas coisas estão à vossa disposição. No seu professor, mantenha, se as pessoas quiserem. Não tem que fazer nada, que pagar nada. E se eu disser que vale a lei das áreas aí? Professor, isso é demais, hein? E vale a lei das áreas? Nem é para o foco. Olha aqui, ó, uma órbita quase retangular desse objeto. Então é isso, é para ver uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais geral. Acho que coisa, bom, isso aí já é brincadeira, mas é real. É brincar disso aí. Pronto. Isso, chega. Chega de imagem. Pronto. É isso aí. Professor, eu acho que... Bom, eu devia dizer o seguinte, para mim foi um prazer, me sinto muito honrado com o convite, com a presença tão atenta e tão interessada das pessoas. Vou marcar na minha biografia, que já estava dizendo hoje, que pela minha idade, nem banana eu compro verde. Entenderam? O professor vai fechar isso. Então, da minha parte, muito prazer, muito honrado, muito obrigado.